As histórias relatam aparições fantasmagóricas, manifestações de luzes que se acendem sozinhas, móveis que se deslocam em espaços vazios e até mesmo um piano que toca sem uma presença visível na sala. Os lugares mais assombrados de Belém. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Terra Obscura. Se você é novo aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. UFPA, Escola de Música. O antigo edifício da Escola de Música da UFPA, Universidade Federal do Pará, estava situado na rua José Bonifácio, entre a Avenida Conselheiro Furtado e a Avenida Gentil Bittencourt, nas imediações do cemitério Santa Isabel. O amplo terreno possuía uma charmosa casa colonial amarela, com detalhes impecáveis. Ao fim de um extenso corredor, encontrava-se a área conhecida como Capelinha, onde aconteciam as aulas teóricas. Mais ao fundo estavam localizadas as salas de piano, e na parte esquerda erguia-se uma torre, um local onde algumas pessoas gostavam de brincar, embora ficassem apreensivas por causa das lendas misteriosas contadas sobre o lugar. E é uma dessas histórias curiosas que manifesta o talentoso musicista Fabrício Castro. Há muitos anos, durante um ensaio da orquestra, que acontecia entre 18 e 20 horas e 30 minutos, num horário em que já não havia mais alunos no local, além do vigia e o grupo envolvido no ensaio, algo inusitado aconteceu. Enquanto executavam uma música, um som de piano começou a ser ouvido, como se alguém estivesse tocando na sala ao lado. A melodia acabou atrapalhando, incomodando o coletivo. Diante disso, o regente solicitou que o Spala fosse até lá, pedir ao músico para parar. No entanto, a surpresa foi grande quando, ao chegar, ele percebeu que a sala estava completamente vazia e trancada. Confuso, procurou em outras salas ao lado, mas não encontrou ninguém por ali e confirmou que as paredes, por serem divisórias e não de concreto, amplificavam bastante os sons naquela área. Sem sucesso na busca, ele então perguntou ao vigia conhecido como Seu Coelho: "Seu Coelho, há mais alguém no prédio fora nós? Está alguém usando um piano?" A resposta do vigilante foi categórica, garantindo que não, e que apenas os membros da orquestra estavam no local. Ele então retornou ao grupo e anunciou: "Galera, não há ninguém tocando piano." O professor duvidou, mas tudo foi reforçado pela informação do vigia. Apesar disso, os presentes permaneceram intrigados. Sentaram-se novamente e recomeçaram o ensaio. Porém, a música do piano ecoou pela segunda vez, desta vez audível para todo o grupo. Mais uma vez pediram ao Spala para voltar ao local, mas ele recusou terminantemente, cheio de medo. Enquanto isso, entre o nervosismo e risos desconcertados dos demais, o piano seguiu tocando, embora ninguém estivesse lá para dedilhar as teclas. Fabrício menciona que, depois de alguns anos, a escola mudou de endereço e que agora a sede fica em outro prédio. Embora a antiga escola esteja fechada, até hoje, as histórias macabras que os alunos contam do local sobrevivem nas lembranças de todos que vivenciaram a experiência, entre seus 17 ou 18 anos. Base Naval de Valdecães. A Base Naval da Marinha, tão antiga quanto a cidade de Belém, está situada no bairro de Valdecães, próximo ao aeroporto. Reconhecido por suas áreas predominantemente militares, o bairro restringe o acesso de civis a locais como a própria base, salvo em casos específicos. Apesar disso, marinheiros compartilham narrativas marcadas por eventos sobrenaturais, além das lembranças de batalhas e perdas que muitos guardam da vida militar. Manuel é um dos militares que passou por uma experiência nada agradável por lá e relatou o que aconteceu com ele. Faz tempo que isso aconteceu, mas até hoje ele escuta histórias de colegas que trabalham lá. Naquela época, ele era recruta e era o turno dele de serviço. Um colega dele ficou na área do porto e ele ficou responsável pela parte da escola, onde ficavam as salas. Ele estava sentado no início do corredor, era quase 2 horas da manhã, e no primeiro momento, ele achou que tivesse cochilado e não viu alguém passar por ele.
porque a luz da última sala do corredor havia acendido. Mas ele estava tão cansado que nem pensou muito, apenas achou estranho. Foi aí que ele começou a ouvir barulho de mesas e cadeiras se arrastando, como se alguém estivesse ajeitando a sala. Nessa hora, ele pensou que alguém pudesse estar estudando, mas o período das aulas terminava às 22 horas. Então, ele foi na direção da sala para ver. Quando abriu a porta e olhou, não tinha nada. As mesas e cadeiras estavam todas no lugar. Nessa hora, ele se arrepiou todo. Fechou a porta e saiu correndo até onde o seu colega estava e disse que não voltaria de jeito nenhum, que ia fazer o serviço junto com ele. No dia seguinte, contou isso para algumas pessoas, e o professor disse que no porto há muito tempo, muitas pessoas morreram quando os navios voltavam da guerra, e como a escola ficava perto, o ambiente ficou carregado. O militar ainda relatou que não foi o primeiro a ouvir e ver coisas na base naval. Que tal ter umas aulas nesta escola? Polo Joalheiro, São José Liberto. Construído em 1749 por frades capuchos de Nossa Senhora da Piedade, o espaço foi originalmente destinado ao convento de São José e às missões de evangelização. Após a expulsão dos jesuítas, teve funções diversas, incluindo o hospital, que atendeu feridos e registrou mortes na revolta da cabanagem, e presídio, utilizado por mais de 100 anos para abrigar criminosos políticos e comuns. Por estar no centro da cidade, a prisão gerava reclamações sobre insegurança e rebeliões frequentes. Desativado em 1998, após uma violenta rebelião, o prédio foi restaurado e reaberto como Espaço São José Liberto em 11 de outubro de 2002, com a proposta de abrigar criatividade e liberdade. Relato de 2001. Para os mais sensíveis, o prédio exala negatividade, hospedando diversas assombrações. Segundo relatos de um segurança, as noites ali são perturbadoras. Gritos, vozes, assobios e barulhos vindo da antiga cela, como se alguém ainda estivesse preso. Objetos caem, sombras se movem e figuras vagam pela penumbra, sempre desaparecendo. Em uma ronda, enquanto um segurança buscava um lanche, seu parceiro viu uma figura saindo de uma sala escura e indo em sua direção. Confuso, chamou pelo colega, mas a entidade desapareceu como fumaça. Esse é o cotidiano de um local marcado por traumas do passado, liberto, mas ainda assombrado. O Palacete Bolonha. O Palacete Bolonha, construído em 1905 em Belém, foi projetado pelo engenheiro Francisco Bolonha como um presente para sua esposa, Alice ten Brink, uma pianista carioca. Em estilo Art Nouveau, representa o luxo da época do ciclo da borracha. Contudo, mais do que sua beleza, o palacete é famoso por relatos sobrenaturais. Disse que, em uma visita, Juarez, um estudante de história e turista, inesperadamente se viu sozinho no segundo andar e resolveu fotografar um banheiro admirável com uma banheira de mármore. Ao olhar as fotos, percebeu que quase todas estavam obscurecidas por uma luz estranha, exceto a da banheira, onde uma forma embasada parecia surgir. Após encantar-se com a beleza do banheiro do Palacete Bolonha, Juarez retornou para tirar novas fotos, mas deparou-se com algo perturbador. Uma mulher branca na banheira, rodeada por pétalas de rosas vermelhas, que parecia ignorar sua presença. Surpreso e com medo, ele decidiu recuar, mas foi atingido por um novo susto quando a mulher o encarou e sorriu. Desesperado, foi direto para casa, onde mais tarde se viu perseguido por semanas em sonhos recorrentes com a figura, que o convidava a entrar novamente no palácio. Tomado pelo pavor, nunca teve coragem de retornar ao local. Reconhecido pelo histórico de fenômenos paranormais e atmosfera opressiva, o Palacete Bolonha, agora fechado ao público, é ainda lembrado por moradores de Belém como um dos lugares mais assombrados da cidade.
Shopping Boulevard. Inaugurado há mais de 5 anos e situado em um dos bairros mais prestigiados de Belém, o Shopping Boulevard é, sem dúvida, um dos pontos de destaque da cidade. Além de ser um dos destinos preferidos do público e oferecer diversas opções de lazer, o espaço também foi marcado por ocorrências de suicídios com características semelhantes, o que pode trazer uma atmosfera carregada para pessoas mais sensíveis. Narrativa de 2017. Uma aluna. Em 2017, enquanto fazia meu TCC, meu orientador só podia se reunir às quartas à tarde. Eu e um amigo que estudávamos de manhã costumávamos almoçar no boulevard para passar o tempo. Certo dia, fui sozinha ao shopping em um dia muito quente. Ao entrar, o ambiente estava fresco, mas conforme subi as escadas rolantes até o 4º andar, senti um frio intenso e vi fumaça saindo do chão, acompanhada de gemidos incompreensíveis, como se algo estivesse preso no solo. Assustada, desci rapidamente e fui embora. Quando contei ao meu amigo, ele sugeriu que poderiam ser almas presas no local. Diversas pessoas, incluindo alguns seguranças do boulevard, relataram ter ouvido choros ou avistado vultos nos corredores durante as madrugadas. Ainda que algumas nunca tenham presenciado algo fora do comum, afirmam sentir-se mal toda vez que chegam ao 4º andar, conhecido por ser o local da maioria dos suicídios. Sempre que visito esse lugar, uma sensação muito estranha me envolve e acabo não ficando por muito tempo. Será que os vultos ou barulhos de batidas estranhas seriam das pessoas que tiraram a própria vida nesse lugar, deixando suas almas presas? O mais curioso é que os acontecimentos foram muito parecidos entre si, o que resultou no local ganhando a fama de mal-assombrado. Mas será que, antes de ser transformado em shopping, o lugar já abrigava algo sobrenatural? No fim das contas, permanece um mistério. Após os trágicos incidentes no Shopping Boulevard, em Belém, o estabelecimento adotou várias medidas para evitar novos acidentes. Entre elas, a instalação de redes de proteção entre os andares, amplamente compartilhada nas redes sociais, reforça o compromisso com a segurança. Obrigado por assistir e espero que tenha gostado. Além disso, se você ainda não fez isso, por favor, inscreva-se e não se esqueça de clicar no ícone do sino para que você não perca nenhum upload no futuro. Até a próxima!